Olá, hoje 21 de dezembro de 2016. Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, é preciso ficar atento, e redobrar os cuidados com as enchentes e inundações. Para prevenir acidentes, a Defesa Civil do Estado de São Paulo traz algumas dicas. Fique em um lugar seguro, onde você e sua família possam se abrigar no caso de uma inundação. Coloque documentos e objetos de valores em sacos plásticos bem fechados e em local protegido. Feche as portas, janelas e o registro de entrada de água. Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica para evitar curtos-circuitos. Retire todo o lixo e leve-o para áreas não sujeitas a inundações. Retire também os animais de estimação de casa. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil no 199 ou para o Corpo de Bombeiros no 193. Vamos saber agora dos principais destaques desta edição. Depois de 2 dias de correria, estudantes se despedem do Parlamento Jovem. Reforma da Previdência é tema de palestra no Instituto do Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprova o relatório das contas do governo do Estado relativas ao exercício de 2015. A votação da matéria em plenário deve acontecer nesta quarta-feira. A aprovação já tinha sido recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado, que é considerado o órgão auxiliar no controle das contas da administração pública. Os parlamentares da oposição apresentaram o chamado voto em separado, um outro parecer recomendando a rejeição das contas de 2015 do governador Geraldo Alckmin. Ambos os pareceres, o do relator e o da oposição, foram a voto na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Por 8 votos a 2, o relatório favorável às contas do Executivo foi aprovado. O deputado Orlando Bolsoni, do PSB, relator da matéria, destacou o que embasou o seu relatório. Eu segui todas as recomendações dos seus órgãos técnicos, depois o parecer do relator, que foi também votado lá em Conselho Pleno pelo Tribunal de Contas, e depois eu segui não só, eu fiz um trabalho de pesquisa no sentido de aprovar, mas também de deixar recomendações de aprimoramento, recomendações que possam significar numa melhora do controle das contas do Estado. O próximo passo é a votação final da matéria em plenário. Preparei esse voto que foi aprovado por 8 dos 10 integrantes, esse voto que vai à apreciação de todos os colegas e em sendo apreciado, vai ser apreciado e eu espero que possa ser aprovado, porque mais uma vez eu insisto que eu fiz um trabalho técnico, aí ele se transforma, então ele é publicado finalmente e aí as contas do governo são consideradas, acatando meu voto, aprovadas. Bom, depois de 2 dias inteiros de correria, discussões e debates em defesa do bem-estar da sociedade, votações de projetos de lei finalmente chegou ao fim a 18ª edição do Parlamento Jovem. E os jovens parlamentares conheceram a Assembleia Legislativa, defenderam seus ideais e deixaram saudade. Os 47 deputados jovens se dividiram em 3 chapas para escolher a mesa diretora: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A votação foi feita através de cartões e em 2 turnos, como manda o regimento quando nenhum partido atinge mais de 50% da votação. Deu chapa verde no segundo turno com 21 votos. O discurso do presidente eleito impressionou até deputado experiente. Por isso que nós, aqui hoje, temos a chance e a esperança de mudar esse cenário político no Brasil. Eu fiquei impressionado, por exemplo, com o presidente eleito, com uma firmeza política e ideológica, uma segurança, um entendimento do funcionamento da sociedade, das desigualdades. Ele vai muito longe, vai ser prefeito da cidade dele, vai ser vereador. Esse Parlamento Jovem, esse programa é muito bem sucedido, ele tem êxito e ele forma grandes lideranças e, sobretudo, é um grande exercício de cidadania que leva o aluno da escola do Estado de São Paulo a entender como funciona o processo legislativo, o que é a política, a participação social. É ótimo esse projeto, ele é altamente didático e pedagógico. Durante as eleições, todos ouviram atentamente as palavras de um jovem prefeito, Rafael Camargo, de apenas 26 anos de idade. Fui eleito com 22,
o mais jovem do estado de São Paulo. Para mim é um prazer dizer do Parlamento Jovem, comentar e encher a boca, porque eu sou filho dessa casa. É uma satisfação tremenda. E como eu disse dentro da sessão com o deputado Janazzi, e ele fazia a presidência então, nós temos que falar do político, mas falar do político bom. Aquele político mau que nós vemos na televisão tem que ficar deixado de lado, tem que ficar no passado. Essas crianças, esses jovens que estão aqui hoje, vão ser o nosso futuro. Então, na cabeça deles não pode ter político ruim. Eles precisam fazer parte da nova geração de políticos bons. E é isso que nós temos que plantar. Trabalhar para a população, trabalhar para o cidadão da melhor maneira possível. Esse é o objetivo de cada político. Ou a política, ou a guerra. Temos que fazer política. O Dia dos Jovens Deputados continuou a pleno vapor. Depois das eleições, veio a sessão plenária com a apresentação de vários projetos de lei. Ao todo, foram 8 partidos e mais de 40 PLs. Muitos sociólogos, principalmente quem está no segundo ano como eu, estudou em sociologia esse ano que a maioria dos jovens, na estatística, são consumidores compulsivos. E o que a sociedade pensa de nós? Que nós somos consumidores compulsivos. O Parlamento Jovem 2016 foi um projeto piloto com um número reduzido de participantes e partidos. Deu certo e ano que vem tem mais. Para os deputados jovens, fica mais esta experiência para colocar na bagagem e uma certeza: que política se discute sim. Jovens têm pensamentos abertos, adultos têm o conhecimento. Precisamos conciliar a sociedade que já viveu no passado, a sociedade que vive no presente e a sociedade que viverá no futuro. E às 8h44 da manhã de hoje começou o verão. Eu vou chamar agora o repórter Jeremias Gomes, que está lá no Centro de Gerenciamento de Emergências e vai contar pra gente, né? Né, Jeremias? Tudo bem? Como é que vai ser essa estação? Pois é, Sérgio, começamos oficialmente, todo mundo esperando bastante calor. Nos últimos dias aí, climas amenos, pelo menos aqui na capital paulista, né? E parece que essa é a expectativa desta estação. Eu vou conversar com o Michel Pantera, que é o meteorologista aqui do CGE. Qual a expectativa aí para este verão em relação ao clima, às temperaturas altas? Olha, chuvas e temperaturas dentro da normalidade, né? A gente tem na linha fraca, né, e também deve ser de curta duração, né, o resfriamento anômalo das águas do Pacífico, e com isso a atmosfera deve responder como padrão climático, ou seja, chuvas e temperaturas dentro da média. A partir de agora, o verão, né, a gente tem as chuvas que começam a ser mais frequentes e também mais intensas, né, e as temperaturas também mais elevadas, principalmente no período das tardes. Agora, em relação ao ano passado, dá para dizer que assim são amenas, assim, a gente não vai esperar clima tão quente? Na verdade, os 2 últimos verões foram regidos pelo fenômeno El Niño, que seria o aquecimento, né, do Pacífico. Então, a gente tem, como diferença, né, principal, a gente deve ter as temperaturas um pouco mais baixas, não deve fazer tanto calor como fez, né, no último verão, e também as chuvas um pouquinho menos de chuva. Agora, o pessoal quer saber mesmo descer aí para a praia no Natal, dia 24, agora sábado, né? Muita gente vai para a praia. Qual a previsão, 24 e 25? Esses próximos dias, essa semana, de uma forma geral, deve ser muito parecida, né, com o que a gente está vendo esses dias, ou seja, sol, calor e aí as pancadas de chuva, principalmente no final das tardes e início da noite. Então, isso deve se manter até lá. Agora eu vou perguntar aqui para ele também, Sérgio, porque em relação à segurança, né, muita gente vai para as praias e aí quando há muitos trovões, muitos raios, aí quais são os locais seguros para se manter em situações como esta? Na verdade, deve evitar, né, ficar na água do mar, na praia, lugares abertos, próximo, embaixo de árvores. Deve procurar ou edificações, né, mesmo com para-raios, de alvenaria, né? E também um outro lugar seguro ali, se você tiver pego de surpresa, né? Você pode entrar dentro do carro com as janelas fechadas e sem as mãos na lataria do veículo. Bom, Sérgio, dia 31 também, passagem de ano, é lógico que a expectativa é grande, a gente está um pouco longe, aí mais de uma semana, mas o Michel vai pelo menos traçar uma perspectiva aí, na passagem do ano principalmente, aqui para São Paulo, qual a previsão? Olha, está longe, né? A partir para mais de 7 dias a previsão começa a ficar mais complicada, mas a gente pode dizer que tem algum sistema frontal chegando, os modelos de previsão mais estendida indicam, né? Um sistema frontal chegando aí pelo litoral paulista, pode indicar mais chuva, viu? Pode ser meio chuvoso.
Pois é, a gente já está acostumado que muitas vezes na passagem do ano acaba chovendo, mas o importante é que você aí utilize bastante protetor solar, curta bem este verão, mas sempre com bastante segurança. É com você, Sérgio. Obrigado, Jeremias. Para quem está na praia, tudo bem. Para quem vai para a praia, né, você tem o mar, você se refresca tudo. Agora, quem fica em casa, quem fica em São Paulo, vai ter que aí se virar com ar-condicionado, né, ventiladores, porque o calor, com certeza, vai estar pegando e firme aqui em São Paulo. Agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo, o tempo será nublado com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura deve chegar a 31 graus. Campinas, sol entre nuvens pela manhã, à tarde e noite pode chover. A máxima é de 32 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens. Possibilidade de chuva, hein? A máxima aumenta e deve chegar a 32 graus. Sorocaba, amanhã será de sol entre nuvens. Pode chover à tarde. A máxima atinge 32 graus. Ribeirão Preto, dia de sol com algumas nuvens, pode chover. Temperatura deve marcar 33 graus. Toma posse a nova diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Você vai ver já já. Reforma da Previdência é tema de palestra realizada no ILP, o Instituto do Legislativo Paulista da Assembleia Legislativa. O diretor executivo do ILP, Leonardo Davi Quintiliano, explicou os principais pontos da reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Pela proposta, a idade mínima para se aposentar seria de 65 anos, com pelo menos 25 anos de contribuição. Para o servidor público, quase nenhuma regra nova pode ser considerada melhor, diz o advogado. Para receber 100% da remuneração dele, da base de contribuição, ele vai precisar trabalhar aos 49 anos. Não é? Para os servidores que têm menos de 50 anos homem e 45 mulher, como é o meu caso, que tem direito à paridade, que é considerado um privilégio aí no serviço público, isso também vai ser perdido com a reforma. O palestrante diz que, para a sociedade, a proposta traz benefícios. Acúmulos de pensões, hoje no regime geral, por exemplo, é possível acumular pensões de cônjuge e outros dependentes, né? O servidor público federal pode acumular mais de uma pensão, né, de cônjuge e companheira, por exemplo, no estado de São Paulo, né, hoje não é possível. Você pode acumular pensão e aposentadoria. Agora, a regra ela é mais dura. Não se poderia acumular nem pensão com aposentadoria, tanto no regime próprio quanto o regime geral. Há alguns avanços, há a possibilidade de readaptação, né? Há outros prejuízos, como a perda da irreversibilidade. Então, por exemplo, se você tem 2 irmãos que são dependentes de um mesmo aposentado, vem a receber a pensão dele por falecimento, hoje cada uma recebe 50% e se uma vem atingir a maioridade, não precisa mais da pensão, os outros 50% vai para a irmã. Com a proposta, você perde isso. Já em relação ao chamado direito adquirido, é possível sim questionamentos, diz o especialista. Como houve uma mudança de composição no Supremo, deve haver aí alguma, para usar o seu termo, né, alguma avalanche aí de ações judiciais para tentar discutir novamente se há ofensa ao direito adquirido, sobretudo até com as regras de transição. Bom, tomou posse a nova diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo. A cerimônia de formatura dos novos profissionais aconteceu no plenário Teotônio Vilela, aqui do Parlamento Paulista. Mais de 50 formandos no curso técnico em transação imobiliária comparecem à Assembleia Legislativa e recebem as certificações de que estão aptos para entrar no mercado de compra, venda e locação de imóveis. Uma amiga convidou para a área de transações imobiliárias, eu aceitei o desafio e fiz o curso me preparou para atuar, estou atuando, estou muito satisfeita e percebo que é uma área que daqui ninguém me tira. A nova diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo representará a categoria por um período de 3 anos. Para o presidente eleito, Odil Baur de Sá, que há 64 anos trabalha como corretor de imóveis, as expectativas de recuperação da economia serão percebidas no segundo semestre de 2017, quando também ocorrerão mais ações de créditos. Temos a expectativa
de que no primeiro semestre do ano que vem vai começar a subir, a economia vai melhorando aos pouquinhos, mas no segundo semestre eu acho que já vamos ter uma recuperação substancial no mercado imobiliário. Participou também da solenidade da diplomação da nova diretoria Canidé Pegado da UGT, União Geral dos Trabalhadores. O Sindicato dos Corretores de Imóveis no estado de São Paulo é filiado à entidade sindical. Os profissionais ativos da área imobiliária são considerados embaixadores das cidades, onde são atuantes no desenvolvimento e na união de áreas como hotelaria, turismo e eventos, impulsionando investimentos. Gostaria até de cumprimentar essa instituição que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis do nosso estado, que dá oportunidade hoje, dando a diplomação para os novos diretores que deverão conduzir os trabalhos desse sindicato nesses próximos anos, mas muito mais pela diplomação de novos corretores que adentram o mercado de trabalho, dando a oportunidade de trabalho para essa gente, né? Eu, na minha opinião, tenho um respeito muito grande por essa profissão, né? Por esse segmento, tanto que tem uma lei aqui aprovada que todo dia 27 nós fazemos aí o Dia do Corretor do Imóvel, né? Que foi também o dia, coincidentemente, da regulamentação da classe, e dizer que o respeito que nós temos, porque eles muitas vezes fazem a realização do sonho do cidadão, né? Que é a compra da casa própria, né? E também com profissionalismo, né? E decência, eles fazem essa intermediação. Então quero cumprimentar essa nova diretoria, quero cumprimentar a diretoria que sai na pessoa do Tirelli, né? E do Odil, que agora vai assumir, e também todos os corretores que hoje são diplomados para fazer essa nova função no mercado de trabalho. Previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia será nublado, com possibilidade de chuva na parte da tarde e à noite. A temperatura máxima é de 31 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã, possibilidade de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura aumenta, os termômetros chegam a 33 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens. No decorrer do período, possibilidade de chuva, a máxima é de 29 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã, pode chover, a temperatura alcança 32 graus. Mais um intervalo e no próximo bloco a sessão solene em homenagem à memória de Nath Estevan, uma jovem que lutou pela liberação da pílula contra o câncer. Você vai ver em instantes. Uma batalha de 20 anos contra o câncer e a luta pela liberação da fosfoetanolamina. Este foi o legado da jovem Nath Estevan, que morreu em outubro. Sua incansável dedicação foi lembrada durante um ato solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, organizado pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi o organizador do ato solene que aconteceu no plenário de Tiradentes em homenagem à memória de Nath Estevan, figura de liderança no movimento de liberação da fosfoetanolamina sintética, substância em estudos de laboratório para o tratamento do câncer. O deputado enalteceu a figura da jovem que morreu em outubro passado, depois de 20 anos de batalha contra a doença e que participou ativamente da luta em favor da liberação da chamada pílula do câncer, seja na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e muitos outros fóruns de debate. Você sempre foi e será minha menina linda. Eu a amo infinitamente. Impossível um amor maior existir. Quero que saibas que teu coração é tão grande, o que não cabe em teu peito, de tanto amor, que partilhasse comigo e com tantas pessoas, sempre cuidando de mim e da nossa família, com tanto amor e carinho. Você sempre me falava, Deus me deu uma doença tão grave e cruel, mas me deu também um anjo para cuidar de mim. Sônia Estevan, a mãe, leu uma carta que escreveu para a filha. Ela falou da dor da perda e que a filha era um ser iluminado. Também paciente oncológico, o professor Toninho falou da convivência com Nath, uma pessoa de muita dignidade.
é proibido desistir, lembrou o professor Toninho. Eu acho muito importante para marcar a história de luta da Nath em defesa dos pacientes com câncer, principalmente dos pacientes com câncer, né? É uma luta de mais de 20 anos, né? Ela teve câncer por mais de 20 anos e estava nessa luta pela liberação da fosfoetanolamina sintética. Ela fez atos aqui na Assembleia, em Brasília, enfim, ela estava em todos os lugares lutando. Por isso ela se tornou um símbolo de luta. Isso, é uma grande liderança mesmo. Nath tentou de todas as formas abrir novas terapias e linhas de pesquisa com doenças crônicas. Estamos sendo envenenados o tempo inteiro, disse o irmão Naerte, que lembrou do pioneirismo de Nath ao reunir assinaturas para aprovação da Lei 13.269 de 2016, assinada pela então presidente Dilma Rousseff, que liberava a substância. A lei foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Ela obteve a possibilidade de ter acesso ao composto, né, através de liminar. Essa liminar foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pedido do governador, e a partir daí começou uma batalha para realmente todos os pacientes voltarem a ter acesso ao composto e não interromperem os tratamentos, né? Então isso foi o início de uma jornada épica, onde nós tivemos inclusive a ocupação do plenário da Lesp para poder fazer com que os deputados nos ouvissem. A pesquisa avança. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, anunciou em outubro passado o início da segunda fase de testes clínicos da fosfoetanolamina. A eficácia da droga será testada em cerca de 200 novos pacientes, divididos em 10 grupos. Na primeira etapa, com 10 pacientes, a substância se mostrou segura. É uma homenagem que nós estamos fazendo para ela, mas também é um momento de luta, de resistência, porque ela deixou o legado dela. É uma pessoa que estava lutando em defesa da liberação e das pessoas que faziam o tratamento. Então é uma homenagem da Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, é uma forma também de homenagear todas as pessoas que estão lutando pela liberação da fósforo, que é uma possibilidade muito importante de cura do câncer. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, o dia será com aumento de nuvens. De manhã, com a possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde e também da noite. A máxima deve atingir 29 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período. A temperatura chega a 32 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã. Possibilidade também de chuva com tempestades isoladas. A máxima é de 32 graus. Marília, o dia começa com sol entre nuvens. Há possibilidade de chuva também. A máxima é de 29 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, quinta-feira, a partir do meio-dia. Até lá!